Então, todo dia de manhã eu começo o dia tomando um shot desse. Aqui dentro tem cúrcuma fresca, gengibre fresco, limão, mel e água. Ovinho mexido, com uma fatia de queijo, cafezinho tá ali, minhas vitaminas diárias e bom apetite. Pronto, gente, agora vamos, vocês viram aí, eu limpei lá embaixo, né? Dei limpar, não foi nem uma faxina, não, deu uma organizada. É sexta-feira, eu dei uma organizada assim por cima, como diria minha mãe, eu dei uma limpada assim onde o padre pisa, sabe? Mas é isso, agora eu tô aqui no quarto, vou dar uma organizada, gente, agora que eu tô me vendo, gente, eu tô acamada, a minha cara tá acabada. Ah, é vídeo real, não é realidade que o povo quer, tome. Não é rotina de dona de casa, sem filtros, sem frululu. Toma vídeos assim. Então é isso, gente. Eu tô meio acabada assim, sabe por quê? Porque eu tô com uma tosse, gente do céu. Eu tô com uma tosse. Vocês não acreditam a tosse, que eu tô uma tosse seca. Sabe aquela tosse seca que dói o peito? É assim. Tanto é que eu passei... Eu nem fui trabalhar.
Esses dias, fiquei 2 dias em casa, porque não dá, né? Sabe, pra trabalhar na cozinha, cozinhando e tossindo e espirrando, igual uma louca, né? Mas agora já tô começando a melhorar. Então, é isso. Daí vocês viram lá, eu dei uma organizada lá embaixo, uma organizadinha aqui, uma organizadinha ali. Aquelas coisinhas que a gente tem que fazer todo dia. E agora eu tô aqui no meu quarto. A realidade. Eu, como sempre, lutando com as minhas roupas. Aqui, essas roupas aqui eu tenho que distribuir pra guardar. Aqui tá a mala do marido. O marido chegou de viagem, a mala tá aqui. Então, eu tenho que dar uma organizada nesse quarto. E é isso, gente. É isso que temos pra hoje, né? Olha a cara desse dia, vê se alguém merece. Agora é 10h40 da manhã e tá assim, ó, esse dia, né? Mas na realidade nem tá, não tá frio, não. Tá, vê? 12 graus, então tá uma temperatura agradável. Mas então, beleza, gente, eu vou botar vocês ali sentadinho aqui, ó. Sentadinho aqui nesse tripézinho. Porque se eu ficar aqui com vocês assim no colo... Se eu ficar aqui com vocês no colo, meu serviço não rende. Vocês já estão com a vida ganha. E eu ainda tenho muita coisa pra organizar aqui. Então é isso, gente. Deixa eu trazer vocês aqui pra mais pra perto. Ou virar vocês aqui assim. Né? E nós vamos fazendo. Ai, gente, sei que aqui em casa... Na casa de vocês suja muita roupa? Misericórdia, aqui suja muita roupa aqui nessa casa. Então a minha vida é lutando, sabe? Quando eu penso que eu terminei de lavar roupa, tá tudo, o cesto tá vazio, o cesto já tá cheio de novo. Mas eu tô meio ruinzinha, sabe? Da tosse. Apesar que aqui na Alemanha, gente, eu não sei se é o clima, tá todo mundo com essa tosse. Agora nós estamos assim, com personal lá no meu trabalho, de novo regularizado, sabe? Não tá faltando tanta gente, não. Mas, por todo lugar que você olha, tem gente resfriada, com tosse, e essa tosse seca. É ruim demais, gente, é ruim demais. E daí eu falei que eu não fui trabalhar não, porque, né, tossindo, mexendo com alimento, né, é muito complicado. Mas é isso, gente, é isso. E essas noites eu tô dormindo sentada, literalmente sentada. Que eu tava dando risada, eu falei assim, né, eu fico em casa, querendo ou não, você sempre acaba mexendo uma coisa, né? Dono de casa tá sempre em movimento, mexe daqui, mexe de lá. Enquanto eu tô mexendo daqui, mexendo de lá, gente, tá tudo ótimo, não tem tosse, não tem nada, praticamente dizendo, né? Mas é sentar. Você senta ou você deita, você parece que vai morrer. Ó, você tá escutando? Apesar que hoje já tá melhor, sabe? Já tá melhorzinho, já tá começando a soltar. Então não é tão terrível. Mas quando ela tá seca, aquela tosse seca, é terrível. Terrível. Mas é isso, gente. Hoje o Anthony tá de aniversário. Completando 16 anos. Então, estaremos em festa esse final de semana. Mas apesar que hoje ele vai pro boliche com os amigos dele. Ele convidou uns amigos. Comemoração de homens, como disse, né? Ele convidou, acho que 6... Eu acho que ele convidou 6 amigos. E eles vão no boliche. Daí o Marco vai levar ele lá. E vai ficar com eles lá, vão pro boliche, jogar, nananana. Daí de lá eles vão depois pro McDonald's pra comer alguma coisa. Apesar que no boliche eles vão pedir umas bobaginhas pra ir beliscando, umas coisinhas assim, né? E depois eles vão comer no McDonald's. Mas é isso que vai ser a comemoração. Daí aqui em casa amanhã eu quero fazer uma jantinha. Vou fazer umas lasanhas. E umas lasanhas, uma salada, uma coisinha assim e pronto. Né? Daí eu vou chamar a Tutu. E a Tutu, a Luísa e o Michael, que o Michael é o marido da Tutu, e a gente aqui em casa só, não vai ter comemoração nenhuma, é só isso. Né? Uma que eu nem tô boa pra estar comemorando, né? E é isso, gente, 16 anos.
já tá se preparando para esse ano vai ser o último ano de escola dele, né? Em agosto termina o ano letivo, então daí vai até a 10ª classe. E daí, depois ele vai fazer cursos profissionalizantes, porque não quer estudar mais, não quer fazer outras coisas, não quer continuar, não quer tentar fazer faculdade, não quer nada, né? Pelo menos não por enquanto. Vai terminar essa 10ª classe, daí vai fazer um curso, vai fazer cursos profissionalizantes, e esse ano começa os estágios e assim por diante. Mas é isso. Vamos passar por aqui, fazer essas coisinhas aqui, uma comemoraçãozinha em família. Daí o bolo predileto do Ento, o bolo predileto dele é bolo de cenoura. Então qualquer que seja a comemoração, desde pequenininho, ele quer bolo de cenoura. Então eu vou fazer um bolo de cenoura pra ele, pra gente cantar os parabéns. E pronto, acabou, né? Assim, acabou, assim, apesar que eu nunca fui quer dizer, logo no começo, quando eu cheguei aqui, né, a gente fazia aquelas festinhas mais elaboradas, mais enfeitadas, que era uma coisa que saía e que ainda sai totalmente fora da cultura alemã. Eu já comentei várias vezes, os aniversários são aniversários simples, com pouca decoração. Eu já mostrei até há poucos dias, eu mostrei pra vocês como é que nós comemoramos os 10 anos da Antônia, e já tem vários vídeos no canal aqui, onde eu mostro como é que eram as festas de aniversário dos meus filhos, né? Que eram umas festinhas assim, aos olhos dos alemães, uma festa mais elaborada, que festas aqui são muito simples. Mas de acordo com que as crianças foram crescendo, eu fui fazendo coisas mais simples, mais práticas e assim por diante. Claro que todo ano eu comemoro, todo aniversário dos meus filhos eu faço uma comemoraçãozinha, faço a comemoraçãozinha lá com os amigos deles e faço a comemoração aqui com a família. Todo ano eu faço. Mas agora vai ficando cada dia mais simples, cada dia mais prático e assim por diante. Então isso também é que eu sempre falo, é uma coisa que eu gosto muito da cultura alemã. Essa questão das comemorações dos aniversários, né? Que no Brasil a gente vem vendo como é que as comemorações no Brasil estão cada dia mais requintadas, cada dia mais elaboradas, cada dia mais chiques e assim por diante, né? E daí, por outro lado, quando você olha isso e você vê que a maioria das pessoas não tem condições, se você for olhar friamente, a maioria das pessoas não tem condições para fazerem esse tipo de festa. Mas para mostrar, né? Como todo mundo faz, então acaba se endividando, você entendeu? Para poder fazer esse tipo de comemoração. E daí aquelas pessoas que não têm condições de fazerem as comemorações, de fazer as festinhas, fica tudo sem jeito, fica tudo sem graça, sabe, com vergonha e assim por diante. Aqui não, aqui todo mundo, as festas de aniversário são acessíveis para todo mundo, festas pequenas e simples e assim por diante. Então, eu adoro. Então, eu tô aqui nesse processo, né, de preparar o aniversário do Anthony. Mas me conta aqui, gente, como é que é, o que vocês acham, como é que é as comemorações de aniversário aí na casa de vocês, se vocês estão ainda, se vocês comemoram, se vocês não comemoram, compartilhem comigo aqui nos comentários. Eu tive aniversário até os meus 15 anos, todos os anos. Todo ano minha mãe fazia uma festinha com bolo, salgadinhos, docinhos e assim por diante. No meu primeiro aniversário, eu me lembro assim, quando que foi o último que ela parou de fazer. Aos 17, 18 anos, todo ano ela fazia uma festinha, né? Mas era aquela coisa, né, gente? Festinha de interior, aquela festinha, convidava os amigos, aquela coisa simples, não tinha nada de muito grande, de muito extravagante, né? Mas me conta aqui nos comentários qual que é a percepção que vocês têm de acordo com essas questões de comemorações e festividades e assim por diante. Vou aproveitar que eu tô aqui sentada agora, que eu já parei pra conversar, ó, tem 2 cestas de roupa aqui pra eu guardar e eu parei pra bater um papo com vocês. Esses dias, gente, eu pedi eu fiz uma postagem no Instagram. Se você por acaso me segue, vai me seguir lá no Instagram do canal, que é o Rotinel com Vapetas. Eu fiz uma postagem lá no Instagram e fiz uma postagem na comunidade do canal pedindo pra vocês, se vocês tivessem algumas curiosidades, assim por diante, era pra vocês me mandar perguntinhas lá. Então eu vou aproveitar. Gente, ó. Ignore minha vozinha. Ignore. Que eu tô com a garganta ruim, tá? Então, daí eu selecionei aqui as perguntas que vocês mandaram. Então eu vou respondendo aqui pra vocês. E de antemão, eu quero agradecer a todas as perguntas de vocês. Tá bom? Então vamos lá pra perguntinha da Núbia. A Núbia, na verdade, a Núbia me mandou várias perguntinhas e eu vou lendo e respondendo, tá?
Val, o que você sentiu, ou melhor, qual foi a sua opinião ao chegar aqui na Alemanha pela primeira vez? Núbia, eu fiquei impactada quando eu cheguei aqui na Alemanha pela primeira vez, que eu nunca tinha tido plano, nunca tinha pensado, imaginado em sair do Brasil, de viajar fora, nunca foi um sonho meu em viajar e nada disso. Então, como as coisas foram acontecendo e com o decorrer dos tempos, apareceu essa oportunidade que eu conheci meu marido e vim para a Alemanha pela primeira vez. Então, para mim, foi um baque. Foi um baque, porque nem no Brasil, eu nunca viajei muito no Brasil, nunca fui uma pessoa, eu não sou uma pessoa viajada. E então, quando eu vim para a Alemanha, foi um baque, porque para mim parece que era um outro mundo, sabe? O conhecimento que eu tinha da Alemanha era que a gente via nos livros, né? Que a gente via nos livros, as fotos e assim por diante. Lá na minha cidade, Santa Rita, tinha uma... Peraí, gente, que eu vou fechar a janela, peraí. E o que eu tava falando? Então, lá na minha cidade, tinha uma casa de freira, sabe? Então, a gente sempre ganhava, né? Eu sempre fui muito participativa na comunidade, na igreja, eu era catequista, eu era de tudo, participava de grupo de jovens, eu era voluntária, eu sempre fui muito ativa lá na minha comunidade. E daí, a gente sempre ganhava de presentes das irmãs cartões postais. E a maioria dos cartões postais que a gente ganhava era com imagens daqui da Alemanha, né? Então, as coisas que eu tinha, as impressões que eu tinha eram dessas coisas. Desse cartão postal, das coisas que eu via e que eu via nos livros. Então, quando eu cheguei aqui e me deparei, eu fiquei impactada com a beleza. E eu vim bem no inverno, eu fiquei impactada com frio rigoroso, apesar que lá no Paraná a gente tem inverno de verdade, um inverno frio, muito frio mesmo. Claro que não é um inverno tão longo, a gente não tem não é um inverno tão longo, não são tantos dias de frio como a gente tem aqui na Europa, na Alemanha, mas são dias frios também, mas nem se compara com o frio daqui, né? Então, quando eu cheguei aqui, eu fiquei impactada com o frio, com a beleza, com a arquitetura, com a organização e assim por diante. Então foi um choque pra mim, mas um choque positivo, né? Um choque positivo, porque, gente, uma menina lá do interior do Paraná que não conhecia nada, que nunca tinha viajado, então ter a oportunidade de sair do Brasil e dar de cara com a Alemanha. Porque a Alemanha é muito lindo, gente. A Alemanha, em todas as estações, ela tem belezas distintas, belezas diferentes, mas é um país muito lindo. Então, eu fiquei impactada com a beleza desse país. Outra pergunta dela: como foi o seu acolhimento pela família do seu marido? O acolhimento foi dos melhores. Foi muito bom, eu fui muito bem recebida. Nunca tive nunca tive grandes problemas com a minha família. Eu lembro que quando eu cheguei, a princípio, assim, eu fui a primeira namorada que o Marco levou na casa dele, né, que a família dele conheceu. E era assim, tinha os namorinhos, os casinhos dele, mas eu fui a primeira, né, que eu fui apresentada pra família e assim por diante. É claro que quando eu vim pra cá, que eu fui conhecer a família dele, eu tava assim, ó, não passava um Wi-Fi, como diz o outro, de medo, né, porque uma outra cultura, e eu tinha medo, né, por eu ser negra, de eu ter passado deles terem discriminação contra a minha pessoa, de eu não ser bem recebida e assim por diante. Aqueles medos, né, aqueles medos culturalmente, o que eles iam achar de mim. Mas desde o princípio eu fui muito bem recebida, muito bem acolhida pela minha família. Em nenhum momento assim, eu lembro que as sobrinhas do Marco eram pequenininhas, elas estavam, a mais nova, estava no jardim da infância, então eu lembro assim, quando ela chegou, naquela época, gente, quando foi que eu vim, eu não sei, mas eu namorava com o Marco. Gente, pra quem já me segue aqui, sabe que eu sou péssima com datas, eu sou esquecida, então não me lembro em que ano que foi, quando eu vim a primeira vez. Mas naquela época não tinha muitos estrangeiros, né? Lá na cidade da minha sogra, uma cidadezinha do interior, menor do que Santa Rita. Santa Rita do Oeste, agora tem 2.000 habitantes. Eu acho que agora ainda não tem esse tanto de habitantes lá na cidade da onde o meu marido veio. Então, não se tinha muitos estrangeiros e muito menos negros, né? E eu lembro que ela chegou assim, muito bonitinha, ela abriu a porta, ela tava chegando do kindergarten do jardim,
E ela, assim, sempre muito bonitinha, me olhou assim, ficou de longe me olhando. Com um sorrisinho, mas ela não se aproximava. Ela não se aproximava. E ela ficou assim, daí depois ela veio, chegou perto de mim, deu a mãozinha assim, meio tímida. E daí ela perguntou, eu lembro que o Marco perguntou, ela falou alguma coisa que na época eu não entendi o que ela tinha dito, e daí o Marco falou assim que ela tinha perguntado pra ele que se ela pegasse na minha mão, se eu desse a mão pra ele, se ela pegasse na minha mão, se ela também ia ficar da minha cor, né? Daí ele riu, explicou que não, né? Mas foi a única questionamento que ela teve. E daí, quando não, ela veio, sentou no meu colo, ficou comigo e assim. Mas eu nunca me senti, nunca tive nenhum problema com a família do Marco, assim. É claro que depois, com o passar do tempo, a gente acaba que tem, assim, uma coisinha aqui, uma coisinha, mas é normal. Até que a família da gente, né? Até que o pai, a mãe da gente, com os irmãos da gente, a gente sempre tem, de vez em quando, sai como é que chama? Umas fiasquinhas assim, né? Mas, na grosso modo, eu sempre fui muito bem acolhida pela família, né? Pela mãe, pai, pelos tios do Marco, né? Com a família da mãe do Marco, eu não tenho muito contato, porque ela só tem uma irmã, né? Então a gente não tem grandes contatos, e ela mesmo não tem muitos contatos com a irmã dela, né? Mas com a família paterna, com as tias paternas do Marco, eu tenho um contato maravilhoso, elas são muito queridas, muito respeitosas, então eu não tenho nenhum problema. Eu nunca tive, não posso falar nenhum problema assim que eu tive com a família do Marco, não, né? Tanto é que a minha sogra, a gente tem aquelas volta e meia, aquelas, né? Uma fiasquinha daqui, uma fiasquinha dali, porque é de sogra mesmo, né? Diferentes culturas, diferentes idades e assim por diante. Mas a minha sogra sempre me apoiou muito, né? Até na questão, quando o Marco viajava muito, trabalhava muito, a vida dele era viajando, quase nunca estava em casa. E eu sempre sozinha com o Anthony, né? E daí chegou uma hora que eu tava desgostosa, gente, que eu cheguei aqui da Alemanha, cheguei pra Alemanha, né? E na época eu ainda não, assim, falava alemão tudo, mas não, sabe? Ainda tava insegura. Tinha vários aspectos que eu ainda não estava me sentindo totalmente familiarizada e assim por diante. E ele viajava muito, 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 muito a trabalho, até que chegou um momento eu falei, Marco, não dá mais, o Anthony tá crescendo, você tá perdendo o crescimento do Anthony. Ele ficava muito tempo longe, gente, tipo assim, gente, ele ficava assim, de um mês, ele ficava 3 semanas fora, 2 semanas fora, vinha pra casa no final de semana, chegava como é que chama? Do fuso horário, então tava cansado, não tinha entusiasmo, não tinha, sabe, aquela coisa, pra fazer mais nada, porque eu chegava em casa, ele queria descansar, ele queria curtir a casa dele. Mas nós, por outro lado, nós já estávamos em casa sempre sozinhos, então a gente queria fazer outras coisas, então chegou no momento que isso estava atrapalhando. E a minha sogra foi uma que tomou a iniciativa de falar pro Marco, né? Que eu falei pra ela que eu tava muito descontente com essa situação, que ele tava perdendo a infância do Anthony, os momentos importantes da vida do Anthony, que ele ganhava muito mais, mas ele não usufruía de nada disso, porque ele tava sempre virado. E eu também, a gente também não usufruía, porque daí eu também não saía, a gente não saía, a gente não tinha, porque eu ia pra onde? Né? Sozinha sem ele. Então ela pegou na minha mãe e falou, você tem razão. E ela foi ela foi muito importante nesse período, que ela ajudou a trazer o Marco pra realidade. Ela falou, Marco, assim não dá. Não tá certo isso, como é que você tá fazendo. Você tá perdendo a infância do seu filho, você tá perdendo os momentos em família, e isso não tá legal. Você vai acabar perdendo a sua família. Então, eu te sugiro a você conversar com a sua empresa ou você trocar de emprego. Porque isso não tá legal. E eu sou até hoje grata à minha sogra por ela ter entendido o momento que eu tava passando e ela ter sido solidária comigo, né, nesse período. E depois dessa conversa, juntamente eu e minha sogra, que ele resolveu conversar no trabalho e explicou toda a situação. E daí o chefe dele conseguiu, entendeu também que assim não tava sendo bom nem para a família dele e nem para ele. Então, que o chefe conseguiu, remodelou e ele parou de viajar tanto. Então, só por isso eu já sou muito grata a ela, né? E sem contar por outras coisas, gente. Ela é uma mulher muito... Ela é uma mulher de temperamento forte. A bichinha é um temperamento forte.
mas ela é muito boa pra gente, todas as vezes que a gente precisou dela, em vários momentos que a gente passou por dificuldades, que a gente precisou do apoio dela, do apoio do meu sogro também, do apoio do irmão do Marco. Então a gente sempre pôde contar com a família do Marco. Então eu não tenho nada a dizer. Assim, a grosso modo, eu não tive nenhum problema com a minha família, com a família do Marco, que hoje é a minha família, né? Eu nunca tive nenhum problema, não posso falar mal, reclamar deles, não. Então eu fui muito, 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 muito bem acolhida. Daí a outra pergunta da Núbia é se eu frequentei o curso de alemão. Frequentei. Mas e quanto tempo? Núbia, não faço ideia, que eu sou esquecida de quanto tempo. Mas quando eu cheguei aqui, eu frequentei lá em Berlim. Eu fiz 2 cursos de alemão lá em Berlim. E depois eu fiz um curso de alemão. Quando eu vim pra cá, eu continuei fazendo curso, né? Mas agora, pra dizer pra você quanto tempo especificamente, eu não sei não. Mas pra mim foi muito tempo. A impressão que eu tive foi de que foi muito, 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 muito tempo. Mas que foi muito importante. Que foi muito importante pra mim. E é isso que eu sempre falo aqui, né? Quando eu já falei em vídeos aqui e falo com as minhas amigas que é a coisa mais importante que a gente tem que fazer, né? Quando a gente chegar aqui, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ir procurar a escola, é ir fazer o curso de alemão para aprender o idioma, né? Porque sem o idioma, a gente não é ninguém. Sem idioma, porque aqui eles falam inglês, mas não é com tanta frequência, né? Eu sempre falo, eles vão falar inglês com você nos primeiros tempos, nos primeiros meses, mas vai chegar um momento que eles não vão querer falar inglês com você. Então, o que a gente tem que fazer, que eu sempre sugiro, chegou aqui na Alemanha, se instalou, vá procurar um curso de alemão, vá aprender o idioma para você poder se virar, para você poder se familiarizar, para você poder se integrar na sociedade. Então, fui pro curso de alemão sim, mas não posso te dizer quanto tempo não, porque você sabe, né? Outra pergunta dela, o que você achou mais estranho na Alemanha? Ai, Núbia, o que eu achei mais estranho na Alemanha? Não sei se estranha a palavra, é diferente. É a questão de como os alemães são metódicos, essa questão de que tudo tem que ser combinado, a questão da pontualidade, que nós somos brasileiros, né? No brasileiro a gente é mais livre, a gente não tem essa questão dos horários. A gente convida para as 2 horas e a pessoa chega às 3 horas. Ninguém repara. A questão que você convida uma pessoa, vem 3, né? Essa questão. E aqui o que eu achei mais diferente e que me impactou de cara foi essa questão dos horários. Essa questão de como eles são metódicos com as coisas que eles têm que fazer. Que se você convida, por exemplo, assim, a primeira chapuletada que eu recebi do meu sogro, agora, né? Com essa questão que não é a questão de chapuletada, porque eles são diretos. Outra coisa também é a questão de diretos. Eles, sem rodeios, o que eles têm que te falar, eles falam na sua cara. Essa questão não é igual de nós brasileiros, a gente fica comendo pelas beirandas, a gente fica encontrando palavras para dizer, a gente tem dificuldade de dizer não. Não! Esse foi um outro ponto. Que é o que é o que não é, né? Essa questão. E de não levar pro pessoal, de não levar pro pessoal. Né, de não fazer média. Esse também foi outro ponto, de não fazer média. O que eles têm que te falar, eles te falam. Né? Então foi uma coisa que me impactou bastante no princípio. E o que eu ia contando do meu sogro, eu não sei pra onde que nós íamos. Nós íamos tomar um café em algum lugar. Nós éramos convidados pra algum lugar. E o convite era para as 3 horas. E eu desci, vamos dizer assim, que eu desci, eram umas 3h05. E daí ele me falou. Foi a única vez que ele me falou e foi o primeiro aprendizado que eu tive e que é um aprendizado que eu levo pra vida e desde então eu levo pra vida e que eu acho que isso é muito facilitador pra vida da gente. Valéria, o convite era para as 3 horas. E quando a gente fala que o convite é 3 horas, não é nem 2h59 e nem 3h01. É 3 horas. Eu fiquei tão sem graça, dei uma risadinha assim. Aquela risadinha de nervosa, pedi desculpa e desde então é um aprendizado que eu trago pra vida.
Então, essa questão das coisas certinho, de quanto eles são metódicos, de quanto eles são caxias, de quanto eles são corretos com as coisas, eu acho que foi uma das coisas que me impactou de princípio. Então é isso, essas foram as perguntinhas da Núbia. Núbia, um beijo muito grande pra você, viu? Muito obrigada pelas suas perguntas. Gente, vamos continuar? Gente, se vocês estiverem escutando ali um barulho, é o Anthony cantando, viu? O Anthony adora cantar, então ele tá ali cantando. Então, vou responder aqui, mas eu vou respondendo, eu vou fazendo, falando, né, gente? Bom, gente, vou aqui separando as roupas. Separando as roupas aqui, que tem pra guardar. Isso aqui são as roupas de academia, não precisa passar. Glória a Deus, porque ninguém merece. Então é assim, vocês sabem, né? Eu vou separando as roupas e depois eu deixo cada uma lá nos seus respectivos quartos e eles vão guardando lá no guarda-roupa, sabe? Então, vou botando pra cá. Daí, gente, a próxima pergunta, quem me mandou foi a Sandra Walter. Sandra, beijo, viu? Amiga, obrigada, viu? Ela perguntou, você cometeu alguma gafe ou erro engraçado enquanto estava aprendendo o alemão? Sandra do céu, deixa eu pensar se eu cometi alguma gafe. Gente, eu sentei de novo. Não sei se eu... Não sei. Eu não consigo. Eu tô parecendo um homem, não tô conseguindo focar numa coisa só. Ou eu converso, ou eu separo minha sopa. Daí, deixa eu ver, Sandra, alguma gafe que eu tenha passado aqui, enquanto eu tava aprendendo alemão. Ah, Sandra, não lembro, assim, nada específico, não. Por exemplo, assim, agora pensando aqui, por exemplo, a palavra Freundin, ou Freund, né, que é namorado. Essa palavra Freundin, por exemplo, Freundin, ou é namorada, ou é amiga. Então, depende do contexto. Então, eu sempre tinha dificuldade quando a minha sogra estava contando uma história, com a Freundin, ou Freund. E eu pensava assim, tinha vez que eu pensava que ela estava falando alguma coisa de namorado, de um namorado de alguém, e não era. Era amiga. Outra hora ela tá contando uma história que eu pensava assim, meu Deus, a amiga dela fez isso. Não era amiga, era namorada. Daí, como é que a gente fazia? Que eu falava assim, Anne-Marie, a minha sogra chama Anne-Marie, Anne-Marie, essa história que você tá contando aí é dessa Freundin. Freundin é com sexo ou sem sexo? Essa Freundin, ou esse Freund que você tá falando, essa amiga, ou essa amiga. Porque a mesma palavra significa os dois. Então, a gente tem que ver em qual contexto que tá cada coisa, entendeu? Aí, em que contexto que essa palavra, que esse nome tá sendo usado. Então, eu perguntava pra ela, ela dava risada. Ou então, ela tava me contando, ela falava, Valéria, tal história aí é com sexo, quer dizer. Daí, eu sabia que era uma namorada. Não, Valéria, essa história é sem sexo. Então, era assim que eu diferenciava a história, que eu diferenciava se era namorado ou se era amiga. Essa era uma gafe que ela ria muito quando ela contava a história. E eu perguntava assim, é com sexo ou sem sexo? Tinha essa história que ela ria muito toda vez que ela me contava, que eu perguntava isso, porque eu não sabia, a palavra era a mesma. Mas eu não sabia em qual contexto. Problemas que eu tinha aqui, e até hoje, em alguns contextos eu ainda tenho, é com os números. E os números em alemão é o contrário. Por exemplo, 32. Aqui é 32, é o contrário. É 2,30. Até hoje, às vezes, eu ainda tenho, dá uma bugada na minha cabeça e eu me confundo. É muito com essa história, porque é muito diferente. Por exemplo, 123, né? Aqui eles falam 123. Eles falam 100, 3, 20. Então, depende na história que eu tô. Depende em qual corre que eu tô. Até hoje, eu ainda, às vezes, dou uma bugada. Então, essa questão dos números, eu tenho tinha muito problema. E hoje ainda eu tenho bem menos, mas de vez em quando eu cometo umas gafezinhas, porque eu inverto. Olha, tanto são de Alemanha, eu ainda inverto. A questão das horas, eu nem me atrevo a explicar. Eu nem me atrevo a tentar explicar pra vocês as benditas horas. Eu nem me atrevo, porque é muito complicado. Então, no começo eu tinha muito mais problemas quanto a isso. Agora já diminuiu bastante, mas de vez em quando eu ainda tenho problemas quanto a isso. Mas assim, não me lembro de mais gafes não, gente. Mas com certeza eu devo ter cometido muitas gafes, porque faz parte do aprendizado, né? Quando você vem
para fora do país, quando você sai do Brasil, você vai para qualquer outro país, essas gafes fazem parte do processo da aprendizagem, faz parte do processo da adaptação, faz parte. Você precisa de passar por todos esses processos para você poder se incluir na sociedade em que você tá indo, né? Então, outra coisa que eu falo, gente, não tenham medo de errar. Não tenham medo de cometer gafes. Isso faz parte do processo, né? É impossível você começar a aprender qualquer coisa sem cometer várias gafes, né? Então, tudo isso faz parte. Então, vocês não fiquem amedrontados, não fiquem com medo de cometer, com vergonha. Ah, gente! Todo mundo já já cometeu inúmeras gafes. Quando você tá aprendendo a fazer qualquer coisa. E não seria diferente, né? E não seria diferente quando você tá aprendendo um idioma, né? Então é isso. Só Deus, espero que eu tenha respondido a sua pergunta, ó. Um beijo muito grande. Gente, vou continuar fazendo os meus serviços. Vocês fiquem de olho aqui. E se você chegar até aqui nesse vídeo e ainda não deram joinha, não esqueçam do joinha, tá? Pra eu saber que vocês gostaram do vídeo de conteúdo. Então eu vou agilizar um pouquinho aqui. Vocês fiquem de olho aí. Daqui a pouco a gente volta a conversar, tá bom?